Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Meu desejo e a minha oração nesse dia é para que você seja abençoado, para que você consiga cumprir com seu propósito de vida e ser muito mais do que vencedor nessa caminhada. Não só você, mas todos aqueles também que te rodeiam, como a sua família, por exemplo, que é o mais importante que nós temos nesse mundo. Amém? Antes que nós comecemos a compartilhar a palavra, antes que Deus comece a me usar aqui para edificar a sua vida, para abençoar o seu lar. No final nós iremos orar juntos, iremos expulsar todo o mal em nome de Jesus e tanto você quanto a mim, quanto aqueles que estão à nossa volta serão grandemente abençoados. Peço a você que se inscreva nesse canal, acione aqui o sininho para que todas as vezes que eu colocar um vídeo, você seja notificado. Também comente aí, curta o vídeo para que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante, é edificante e possa também compartilhá-lo com outras pessoas, pois todos os dias trarei aqui uma reflexão, trarei aqui uma palavra, trarei aqui um vídeo com a finalidade de edificar você, de abençoar a sua vida, de ensinar você no caminho correto, aquele que Deus estabeleceu, aquele que Deus aplanou para que nós passássemos por ele, para que sejamos grandemente abençoados. A Bíblia diz assim: eis que ponho diante de ti o caminho da bênção e o da maldição, o caminho da vida e o caminho da morte. Cabe a nós escolhermos qual caminho nós vamos trilhar. Agora, para que nós possamos trilhar o caminho correto, nós precisamos primeiro saber qual é esse caminho. Não tem como eu fazer uma escolha sem que eu saiba o que escolher. Tem uma frase interessante que eu sempre uso quando eu aconselho, quando eu falo para alguém, que é o seguinte: infeliz do homem que por falta de conhecimento consegue sequer ter dúvidas, e a atual geração, que é bombardeada constantemente por notícias falsas, por coisas irrelevantes que não edificam, só desconstroem, coisas que atualmente têm prestado um desfavor para o reino de Deus, e as consequências disso é seríssima. Eu vi isso recentemente agora com aquela tragédia que teve no Sul e outras tragédias também que têm acontecido e nós temos acompanhado. As pessoas têm dito assim: olha, Jesus está voltando, é a volta de Jesus. De fato, essas catástrofes, essas coisas que têm acontecido, elas estão pré-anunciando, como a palavra de Deus já disse, a volta de Jesus. Agora, a ignorância do povo, a falta de intimidade, de amizade com Deus, tem feito com que esse processo seja acelerado. Qual processo, Elber? Qual processo, pastor? O da volta de Jesus? Não, o da maldade que se alastra, que se estabelece. Porque quando eu me afasto da luz, eu me aproximo das trevas. E as pessoas, de fato, elas têm se afastado da luz e se aproximado das trevas. Não é raro você ver nas notícias pastores que cometem atrocidade, que fazem coisas terríveis, aqueles que se dizem cristãos sendo conduzidos e conduzindo também aqueles que estão à sua volta por um caminho completamente errado. A maldade tem se estabelecido, o mal tem usado as pessoas e também aquelas que andam com Jesus, que estão dentro de uma igreja. Oséias capítulo 4, no versículo 6, a palavra diz assim: o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. As pessoas querem as coisas muito fáceis, tudo no fast food, tudo no automático. É a geração dos vídeos curtos, das coisas rápidas, onde uma informação vem, bombardeia o meu cérebro, entra em mim, vai se impregnar na minha essência e eu vou passar a ter aquilo como verdadeiro, mas é falso. E isso vai me conduzir por um caminho de morte. E muitas pessoas têm sido conduzidas por esse caminho que conduz à morte. Por quê? Elas não têm se apegado à verdade, elas não têm mais lido a palavra de Deus, elas não têm mais meditado naquilo que o Senhor estabeleceu para mim e para você, para que tivéssemos uma vida segura, abençoada, graciosa, repleta do favor dele para cada um de nós. As pessoas estão mais amantes do mundo do que de Deus, e aqueles que amam o mundo, a Bíblia diz que o amor do Pai não está nessas pessoas.
pessoas. Não quero ser aqui um juiz, muito pelo contrário, eu prego felicidade, satisfação, alegria, vitória, porque Deus tem isso para mim e para você. Agora, não é raro um momento ou outro da nossa vida, de nossa caminhada, em que passemos uma situação difícil. E é justamente nesse momento difícil é que precisaremos nos apegar à palavra de Deus, buscar amparo na soberania de Deus, para sair do outro lado de maneira a não estar prejudicado, a não estar lesado, a não estar morto espiritualmente, a não estar totalmente prejudicado, porque a diferença do ímpio e do justo quando passam por um problema é de fato ter a quem se apegar, é ter a palavra de Deus guardada no seu coração, que o mantém firme nesses momentos de luta, de tribulação, de bombardeio da sociedade, sabe, das pessoas más que estão ao nosso redor. Precisamos estar firmados na palavra de Deus para sermos muito mais do que vencedores. Você quer prevalecer na sua vida? Você quer prevalecer na sua caminhada? Então aprenda a amar de Deus, seja amigo, se aproxime do Pai, porque quanto mais próximo dele, mais distante das trevas você vai estar e mais próximo da bênção você também pode estar. E é muito melhor estar próximo da bênção. Eu vi esses dias um pregador muito famoso que passou um problema com sua mãe, ela foi hospitalizada e veio à morte no hospital, depois de um certo tempo. E ele disse: doutor, pode me dizer qualquer hospital do mundo que eu vou transferir a minha mãe, eu quero é vê-la curada, eu quero é vê-la bem. O médico disse: não, filho, infelizmente, o seu dinheiro aqui não vale nada. O seu dinheiro aqui não pode absolutamente nada. Não tem hospital nesse mundo todo que consiga resolver o problema da sua mãe. E ele contou, depois de ter pregado muito, de ter aconselhado muitas pessoas, ele viu naquela hora, naquele momento, naquela hora de dificuldade, que o mais importante não era ter, não era possuir simplesmente, mas era ser alguém próximo de Deus, ser alguém íntimo da palavra de Deus, ser um conhecedor das verdades espirituais. Ele disse que se tivesse naquele momento o conhecimento que ele tinha agora, talvez o desfecho da situação teria sido outro. E eu me recordo de algo que os avós da minha esposa foram internados na mesma época com Covid. Quase morreram. O médico chegou a dar alta para o avô, dizendo que ele fosse para casa com cuidados paliativos para que morresse em casa junto com a família. E nós fizemos o quê? Nós temos uma palavra de Deus, pessoal. A Bíblia diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores, que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Está lá em Isaías 53. Eu preciso me apegar a essa verdade para que isso faça diferença na minha vida, para que isso faça diferença na minha história. É ou não é verdade, pastora Patrícia? Foi momentos difíceis? Foram momentos difíceis, de muito choro, apreensão, coração apertado, mas confiando e crendo que nós iríamos contemplar um milagre buscando a Deus. Pastora Patrícia está aqui me ajudando, como está todos os dias na gravação dos vídeos, e eu vou sempre aqui utilizá-la, perguntar algo para ela, para que ela também me ajude aqui a edificar e abençoar a sua vida. E nós fomos orar nessa expectativa. O médico determinou a morte. O homem que tinha conhecimento disse que ele passaria pelo vale da sombra da morte e que não resistiria. E nós fomos orar e Deus disse: não, esse mal não é para a morte. Eu vou mostrar para vocês e para aqueles que estão à sua volta que eu também tenho o controle, o domínio, o total controle sobre o corpo do homem, sobre a alma do homem, sobre o espírito do homem. Ou seja, Deus tem e está no controle. Agora, coube a nós acreditar, dobrarmos os nossos joelhos e clamar de fato para que o milagre acontecesse. Já se foram mais de 2 anos. Os dois deixaram o hospital e estão bem em casa, fortalecidos, esperando em Deus que um dia chegue a hora que o médico disse. Mas não vai ser agora, porque Deus operou um grande milagre e nós nos alegramos. Amém, pastora Patrícia? Amém. Você ficou feliz com esse milagre? E como eu fiquei feliz. Toda a família, na verdade. Toda a família, na verdade. Dinheiro não resolveria, estava num dos melhores hospitais internados. Agora, nós conhecemos a
palavra de Deus. E conhecer a palavra de Deus, nós colocamos a nossa fé em ação e fomos buscar aquele que poderia resolver a nossa vida, resolver as nossas causas, resolver essa situação que o dinheiro não agiria, que o poder não atuaria, que a influência humana não teria influência alguma. A influência humana de alguém importante não teria influência alguma sobre a situação, porque existem coisas que é só Deus pode agir em determinadas circunstâncias. E quando se refere à enfermidade, quando se refere à morte, quando se refere a tragédias, somente Deus pode agir, somente Deus pode operar. O livro de Tiago, na palavra de Deus, no capítulo 1, do versículo 5 ao 8, diz assim: alguém tem falta de sabedoria? Peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o homem que duvida é semelhante à onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. Não suponha tal homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Se você quiser cumprir com seu propósito e ter uma vida abençoada, e você precisar da ajuda de Deus nesse processo, peça a Ele. Mas peça com fé, diz a palavra. Não duvide no seu coração, porque muitos têm deixado a igreja, estão falando mal do Senhor, estão falando mal da palavra de Deus, seguindo outros caminhos, porque eles de fato não acreditaram de todo o seu coração, até pediram, mas não colocou fé naquilo que eles pediram para o Pai. E a Bíblia diz que quando eu peço e não faço uso dessa fé, eu sou comparado à onda do mar, que num dado momento ela pode ser gigante, pode ostentar força, grandeza, mas que no momento ela vai se quebrar, vai acabar na maresia, lá na praia, e vai deixar de existir. Assim é nós quando não acreditamos, quando não depositamos toda a nossa fé naquilo que a palavra de Deus nos declara, naquilo que ela nos diz. O homem não determina o seu final. A palavra final para você, para os seus, quem dá não é o médico, não é a medicina, não é o homem, embora tenha conhecimento técnico para isso, mas quem dá a palavra final para a sua história, esse alguém é Deus. É Ele que cerca você por um lado, por outro, pela frente, também por detrás. É a mão dele que te envolve nessa caminhada, nesse processo, porque você é filho, porque você é herdeiro, porque você é menina dos olhos dele, protegido, protegida, guardado, guardada, selado. Agora você precisa crer, e a maneira que você acredita determina a forma que Deus irá agir na sua vida. Se você crê somente em tribulação, se você crê na lei do mérito, você está perdido, porque nós não caminhamos pelo mérito, por obras da lei, nós caminhamos pela graça e pelo favor de Deus. Não é por aquilo que eu faço, é por aquilo que o Filho fez por mim. Foi Jesus que pagou o preço, que me justifica, é Ele que me conduz ao Pai. E em Romanos capítulo 8, Paulo chega a dizer assim: aquele que não poupou o seu próprio Filho, como não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Amém, pastora Patrícia? Amém. Palavra poderosa que faz toda a diferença. Tremenda essa palavra. Toda a diferença nas nossas vidas. Aleluia. Quando nós cremos. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, fortaleça a sua fé. Creia de todo o coração. Faça como Jacó e diga assim: Senhor, eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Diga assim para o Pai. Nós vamos orar nesse momento e eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Se você crê, ore comigo nessa hora. Amém. Oh Deus Todo-Poderoso, Pai, nesse momento eu uno a minha fé com meu irmão, com a minha irmã, com esse homem, com essa mulher, com esse jovem que me acompanha aqui nesses minutos de reflexão, de sabedoria, de graça e de crescimento espiritual.
Pai, eu oro para que o seu favor venha sobre essa pessoa nessa hora. Repreenda todo espírito de morte, repreenda todo acidente, toda enfermidade. Pai, cancela todo mal, toda palavra de maldição, toda obra contrária feita contra essa pessoa. Pai, visita esse lar agora e repreenda as brigas, repreenda a confusão, a discórdia. Pai, em nome de Jesus, esses casamentos que estão fragmentados, destruídos, acabados, indo à ruína, eu oro nesse momento em nome de Jesus e peço a sua bênção sobre essa família. Pai, traga o amor, o diálogo, a compreensão, traga a restauração pelo sangue de Jesus. Eu te peço nesse momento, eu abençoo os filhos, abençoo as famílias, abençoo as empresas, os trabalhadores. Eu profetizo prosperidade nessa manhã, declaro uma fé inabalável, declaro que o seu favor venha sobre essas pessoas e que eles experimentem nesses dias o melhor do Senhor para a glória de Deus. Amém, amém e amém. O céu não está em crise, Deus está no controle, eu creio em milagres e a nossa família está debaixo da graça do Pai, amém, do favor do céu, em nome de Jesus. Nos vemos aqui amanhã para orarmos juntos, compartilharmos uma palavra e desfrutarmos nesses dias do melhor de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida em nome de Jesus.